Bem, o tema hoje eu vou falar sobre relacionamento, né? Relacionamento foi algo criado por Deus. A gente vê o princípio do relacionamento é que ao cair da tarde, Deus ia lá conversar com aquele casal. Eu fico imaginando essa cena, né? Como Deus, na sua grandiosidade, ia ao jardim conversar com esse casal. Não sei se você consegue imaginar isso, né? Hoje está tão difícil de conversar com Deus, né? A gente conversa com Ele, não sabe nem se Ele está ouvindo, né? Porque a dúvida entra no nosso coração. Fala, será que Deus me ouviu? Será que Deus vai me atender? Então lá começou, né, o relacionamento entre pai e filho. E como alguns relacionamentos, lá também teve problema. Aí o casal, lamentavelmente, desobedeceu a Deus e deu no que deu. Hoje nós sofremos, passamos pela morte e jogamos a culpa naquele casal. Porque a partir dali entrou a morte, né? E a gente conhece muito bem essa história. Alguns relacionamentos são como veneno para a alma. É preciso se afastar antes que seja tarde demais. Olha que coisa. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes o relacionamento que nós temos não é saudável. E a gente só vai descobrir isso muito tempo depois. Por quê? Porque falta-nos discernimento. A gente precisava desse dom. Eu acho que todo o povo de Deus deveria ter esse dom, né? E tem gente que pede a Deus dom de cura, dom de revelação, né, pelo menos para a vida dos outros. Mas o discernimento, que para mim eu sempre entendi que o discernimento é um dos maiores dons. Por quê? Porque quando alguém entra na sua casa, você discerne a intenção daquela pessoa. Isso é o dom. E por isso, essa frase diz que alguns relacionamentos são como, né, um veneno. Você vê, local de trabalho. Puxa vida, como tem veneno. Amém? É inveja, é querer ser melhor que o outro, é não sei o quê, é caguetagem, é uma coisa de louco. Né? Eu trabalhei numa grande empresa, sei o que é isso. Isso numa grande empresa, mas nas pequenininhas também. Às vezes tem um grupinho lá de meia dúzia, mas caramba, 5 não é mole, só escapa um. Então, você vê, quando diz que é veneno para a alma, é porque a nossa alma é a primeira a sofrer. Por quê? Porque ela percebe, né? Porque é algo espiritual. E a gente às vezes não percebe. Eu estava lendo, né, a respeito disso, e não tinha outro versículo melhor que 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. Olha o que diz o versículo, né? Não se enganem. Olha a palavra de Paulo, gente. Não se enganem. As más companhias
corrompem os bons costumes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. As más conversações, em outra versão, corrompem os bons costumes. E às vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso. Mas nós precisamos entender que Paulo, falando aos coríntios, ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja. E ele percebeu isso. E olha que Paulo não estava lá naquela igreja. Ele simplesmente escreveu uma carta. E em um dos versículos desse capítulo tem essa mensagem. Que nós temos que, quando ele diz com toda veemência, não se enganem. Tem coisas que reluz, mas não é ouro. Incrível, né? Então, cuidado com os relacionamentos que você tem. Muito cuidado, né? Os relacionamentos têm o poder de moldar o nosso caráter para melhor ou para pior. Olha que dificuldade. Você acredita nisso? Que alguns relacionamentos podem moldar o nosso caráter? Eu acredito. Eu nasci e fui criado em Madureira. E aos 12 anos, nós tínhamos lá o shopping center. Nem sei se ainda existe, né? E era um local, existe? Shopping center. E era o local que a gente ia paquerar. Olha que beleza. Ia lá jogar uma sinuca, jogar um totó. Naquela época não podia jogar sinuca. Um garoto de 12 anos, só com 18. Mas a gente sempre fura a fila. No Brasil é uma facilidade muito grande para fazer coisa errada. E eu, com a minha turma, garotada da rua. Nascida ali comigo, aquela coisa toda, crescendo. E aos 12 anos de idade, a gente ia lá paquerar. E um dos colegas, um dos relacionamentos, começou a fumar, estava fumando. E aí pegou o trouxa aqui e falou assim, poxa, aí, Ailton, dá um trago aí. Eu falei, rapaz, que isso, eu vou fumar? Rapaz, bobagem, 12 anos, né? Aí eu falei, deixa eu dar um trago. Como é que dá trago? Você puxa e bota para dentro. Meu Deus do céu, quase que eu morri. Botei aquele troço para dentro, mas tossi igual uma vaca. Nem sei se vaca tosse. Mas saí tossindo. Olha, eu fui para o shopping center tossindo e voltei tossindo. Aí, como fazer agora chegar em casa? Aí, depois que eu comecei a tossir, vamos fumar o cigarro todo, sem tragar, né? E aí, eles dão também a saída, olha só. Leva umas folhas de goiabeira. Vai mastigando folha de goiabeira, né? Porque quando chegar em casa já tirou o cheiro. É mesmo, é. E eu aprendi tudo isso. Olha a formação. Começou a formar outro caráter na minha vida, outra coisa. Cheguei em casa, minha mãe crente, né? Aquela coisa toda. E ela, Ailton, vem cá. Minha mãe era muito maravilhosa, né? E ela, para o meu pai não saber, né? Ela falou assim, você está com cheiro de cigarro. Eu? Que isso, mãe? Não, na roupa. Esqueceram de dar a fórmula da roupa, né? A roupa ficou... Enfim, fumei até os 30 anos de idade. Quando encontrei Jesus,
e Jesus me libertou do cigarro. Viu? Então fumei 18 anos, cheguei a fumar 2 maços de cigarro por dia, 40 cigarros por dia. Né? Então você vê, né, que de fato a gente tem que tomar cuidado. E se fosse maconha? Né? Uma droga ilícita, uma cocaína, a coisa mais pesada, eu não estaria hoje com 68 anos, de jeito nenhum. Tudo bem que aos 30 Deus também poderia me libertar, lógico, como já libertou muita gente. Mas talvez eu não chegasse nem aos 30. Então, de fato, né, eu ali entrei de gaiato no navio. Eu já falei aqui, eu fui roqueiro, né, na época era cocota. Ó, que coisa horrível, gente. Eu fui cocota. Ah, meu Deus do céu, que passado, não dá nem para apagar isso, né? E era um troço. Então tinha uma disputa, né? Era o soul e o cocota. E a gente saía do clube, né? Do rock e do soul. E quando se encontrava na rua, depois do baile, de madrugada, gente, era uma crueldade. Era uma briga, e o soul usava um sapatão, que era um chute, era uma lesão, né? E a gente tinha que correr. Eu fugia, só fugia. Né? Então, quando eu entrava no rock, eu tomava um conhaque Dreia. Né? Gente, eu nem aguento o cheiro daquilo. Por quê? Porque os colegas já estavam tudo com maconha. Né? Então, eu tomava um conhaque Dreia porque eu já entrava doidão. Mas nunca provei uma maconha. As orações da Dona Rosa chegavam aos céus, não deixando eu provar essas drogas. Né? Então, são amizades mal escolhidas. Eu tinha um amigo, né? Nem vou falar o nome dele, não sei nem se está vivo. Né? Um garoto bom, gente, uma família boa, criado com a gente ali na rua, né? Aquela época que a gente, né, podia brincar na rua, aquela coisa toda. E ele começou a se afastar de nós. Bom, o que está acontecendo? Depois descobrimos que ele colou com uma certa amizade e já estava fumando maconha. E se perdeu, não voltou mais, né? Sumiu, a gente não sabe nem o que aconteceu com ele. Então você vê que, de fato, o relacionamento é algo importantíssimo, nós temos que ter cuidado. Casamento, por exemplo, é um relacionamento que, de fato, tem uma influência grande no caráter, nos costumes do cônjuge. Eu, por exemplo, casei novo. Eu e Carla casamos, Carla tinha 17, ia fazer 18, eu ia fazer 21. Casamos respeitando as leis de Deus, mesmo não sendo crente, e nos seguramos e casamos bonitinho. A Carla aprendeu muita coisa comigo e eu aprendi muita coisa com ela, porque ninguém sabia nada. Tinha um tabu, tinha aquela coisa toda, os pais, mas a mãe dela, que falava, a gente não podia, noiva, a gente não podia ir na padaria, no sofá não podia sentar junto. Vê o que eu passei para ter essa mulher? O preço que eu paguei? Não podia, a gente só saiu, juntos, sozinhos, quando fomos distribuir os convites. Não é isso, Carla? Aí ela deixou. E, veinha, né? Ainda bem, que ela não tem aquele nome, senão eu estaria viva até hoje. Então, gente, relacionamento é isso. Então, o casamento tem uma influência muito grande. Por exemplo, no casamento, alimentação. Não sei se aconteceu com você. Eu não como isso. Mas aí, o cônjuge come.
Aí começa. Aí vai aprendendo a comer. Lá em casa, Adriana, Ana Carolina, né? Ana Carolina detestava bacalhau. Aí casou com um cara, né, que é filho de português. E é tudo lá no terreno, num sítio, nas casas. Hoje ela come bacalhau, né? Não sei se compra, mas come, né? Lá da portuguesada toda. Então você vê, mudou. Adriana hoje come comida de Paraíba, desculpe, né? Mas ela acostumou. Tem um tal de cuscuz que ela come lá. É isso, né? Cuscuz. Caramba, as crianças cariocas estão comendo cuscuz lá da Paraíba. Come outras comidas. Aprendeu a comer, não gostava de nada disso. Carioca só gostava de hambúrguer, batata frita, essa coisa toda. A gente cria desse jeito. Agora o Paulo desencaminhou a minha filha. Está dando essa comida lá. Mas, uma comida saudável. A nossa, né, a comida carioca cá entre nós, né? Mas o relacionamento traz essas coisas também. A gente aprende a comer. Né? A Carla, né, nunca foi boa de cozinha. Para você ver, a Carla, tadinha, né, tinha tanta dificuldade de cozinha que na nossa lua de mel, ela foi fritar a batata e fritou a mão. Enfiou a mão dentro da gordura. Tudo para estragar a lua de mel. Mas não estragou. Enrola a mão aí. É? Então você vê, são coisas que acontecem no casamento. No relacionamento a dois. Nós temos que ver também a vestimenta. Isso também muda. A mulher muda o homem muda a mulher. Meu irmão sempre foi um cara muito bem posicionado. Né? Funcionário na época da Eletrobras. Né? E era o melhor, era o mais bem posicionado dos filhos. Eu lembro como se fosse hoje. Incrível. Meu irmão, minha mãe passava a roupa dele, ele era solteiro, e ele foi trabalhar. Ele escutando isso, ele vai ficar pau da vida, né? Aí ele foi trabalhar. Quando ele chegou na Praça do Patriarca, que era mais ou menos 1 quilômetro da minha casa, chegando quase à estação de Madureira, ele percebeu que a sua camisa tinha um vinco amassado. Você acredita que ele voltou? Ele voltou de lá e falou para minha mãe, né? Soltou os bichos, bravejou e falou, não, como que eu vou chegar na empresa com a roupa amassada? Minha mãe, tá bom, tira aí, rápido. Tirou, passou e ele foi embora. Passou um tempo, ele casou e minha mãe falava assim, meu filho, você só anda amarrotado. Acabou. Você percebe? Aí mudou. Agora, com a mulher pode ser amarrotado. Gente, olha que coisa que acontece no relacionamento a dois. Né? A linguagem também em algumas situações mudam. Linguagem pejorativa. Né? Muitas pessoas, né, quando casa com alguém, alguém fala muita bobagem, vai acompanhando a bobagem junto. Vai falando bobagem também. São mudanças do relacionamento. Julgo desigual. É uma coisa que a Bíblia condena. Mas, gente, caramba, é tão difícil hoje, né, o crente casar com crente. Hoje, que é, né, igrejão, essa coisa toda, o julgo desigual. Então é um conselho que Paulo dá também, que fala sobre isso, os problemas que vão ter, mas
Estão nem aí. Eu já casei muito jugo desigual. Já casei. Já celebrei lá, fiz a cerimônia, né? Porque a pessoa quer casar, vai fazer o quê? Normalmente dá errado. É raro dar certo. O jugo desigual, a pessoa que não é crente, ela tem mais força de tirar a pessoa da igreja do que ir para a igreja. Então esse negócio, não, eu estou orando, eu vou casar e vou levar ela comigo. Conversa, piada. Normalmente perde. Então é melhor a gente ter muito cuidado com isso, né? Tem que fazer igual o testemunho do pastor Flávio, né? O fundador dessa igreja, Flávio e Terezinha. Ele conheceu Terezinha, Terezinha já era crente da Nova Vida de Botafogo, se não me falha a memória, né? E ele ficou apaixonado por Terezinha. Aí ficou apaixonado por Terezinha, Terezinha falou assim, olha só, eu só namoro contigo se você se converter. Gente, rapidinho ele se converteu. Começou a igreja, coisa e tal. Hoje é o pastor, é o fundador dessa igreja, né? Estão juntos até hoje, fizeram bodas de ouro, né? Está vendo? Nem Israel viu tamanha fé, né? Então você vê, ela exigiu dele, falou, olha, se quiser me namorar, tu tem que ser crente. Isso só foi mesmo firmar, né, depois de passar pelas águas, aquela coisa toda, e ele ficou na igreja. Mas normalmente acontece ao contrário, né? Então, tem um ditado que diz, se você se deitar com cachorros, você se levantará com pulgas. É verdade. Então, guarda aí essa, né? Se deitar com cachorro, vai levantar cheio de pulga. Não tem como evitar. Essa é a grande realidade. Aí Paulo, quando ele diz, não se engane, né, que foi o início da palavra com ênfase, né? Ele falou aos coríntios, porque os coríntios estavam sendo influenciados por não cristãos. Olha só, a carta não foi em vão, não. Ele escreveu ao pastor dessa igreja para que o pastor falasse com o povo, ensinasse o povo, porque os não crentes, não cristãos, estavam persuadindo os crentes, influenciando a desfrutar de prazeres mundanos. Por quê? Porque essa parte que não era cristã, não acreditavam no céu. Não tinha esse negócio de céu. Não acredito nisso. E a pregação era essa. Então, nesse capítulo, Paulo fala, né, da lei da semeadura, inclusive. Ele diz no versículo 36, insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. Interessante isso, né? E quando semeia, você semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. A preocupação desse homem, desse apóstolo, era justamente isso. Os crentes serem influenciados a pecarem, a não acreditarem na pregação, no céu. Então era o cuidado com a igreja. Nesse versículo que nós iniciamos, no versículo 33, ele destaca o poder da influência. Eu estou aqui há 30, já nem sei quantos anos. 31, 32, né? Sei lá.
Gente, o que eu já vi na igreja, pessoas sendo influenciadas, mudando o jeito de ser, a vida, por influência de terceiros. Pessoas maduras, pessoas adultas, pessoas que já tinham que ter a formação, não sofrer influência. Eu já vi isso muito nessa igreja. Então, os seres humanos são inerentemente criaturas sociais. E nossas interações com os outros moldam significativamente nossos pensamentos, comportamentos e até crenças. É esse o cuidado que nós temos que ter. Nós não precisamos, naturalmente, se afastar das pessoas. Não é isso, né? Então, hoje, nós temos uma categoria, né? Vou chamar de categoria para ficar legal, né? Chamada influenciador. Os influenciadores são aqueles que criam conteúdo. Olha só, presta atenção, a definição aqui. Os influenciadores, aquele que cria conteúdo cativante e autênticos nas redes sociais, atraindo seguidores interessados em seu nicho específico. Eles compartilham experiências, opiniões e conhecimentos, buscando influenciar, ou seja, né, decisões de compra e comportamento. Olha que coisa interessante a definição desse pessoal aí, dessa categoria de influenciadores. Você conhece algum influenciador ou alguma influenciadora? Com certeza. Agora, nós temos que observar a vida desse influenciador. O seu comportamento, o seu testemunho, antes de se deixar influenciar por ele. Amém? Porque não adianta, pode ter muita lábia, muita conversa, né? Mas eu quero ver é o comportamento, é a vida. Tem pessoas, né, que hoje falam muito de casamento, de relacionamento, né, encontro de casais e vivem um inferno a dois. Quer dizer, só teoria? Então deixa os padres falarem, ué. Então nós temos que tomar cuidado. Eu sou observador, né? Eu falo pouco, só falo muito quando eu estou pregando, né? Mas eu observo mais do que falo, porque o meu medo de errar é muito grande. E quem fala muito, erra mais, né? Então, quando eu vejo uma pessoa influenciadora, eu quero saber da vida dela. É igual o pregador. Ah, o cara está pregando isso, pregando. Eu quero saber da vida dele. Não adianta eu vir aqui pregar algo que eu não vivo. É hipocrisia. Então, se eu pegar alguma coisa que eu não vivo, eu vou ter que pular. Vou falar, Deus, ainda não cheguei nesse estágio. Porque é muito fácil cobrar das pessoas. Difícil é viver. Né? Então, o influenciador, ele tem essa capacidade. Às vezes, a vida dele é toda ruim, toda enrolada, vamos dizer assim, toda enrolada. E ainda quer ensinar ou influenciar outras pessoas. Então, cuidado com o relacionamento. Tenha cuidado, como diz o apóstolo Paulo. Porque depois nós vamos ouvir assim, ó, vê se você não conhece essa frase antiga, ó. Depois que fulano começou a andar com ciclano, não é mais a mesma pessoa. Caramba,
como eu ouvi isso a vida toda. Até quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Falei aqui do rapaz, começou a andar errado. Falei aqui do outro rapaz, que sou eu, comecei a fumar. Fui para o rock, aquela coisa toda. Então, nós temos que tomar cuidado com essas influências. Nós temos que vigiar, né, para que a gente não use ou não seja instrumento dessa frase. A Bíblia está repleta de exemplos de influências, tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, o proverbista Salomão, olha o que ele fala no capítulo 13, no versículo 20. Ele afirma: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o mal. Olha só como isso é pesado, gente. E às vezes a gente está andando com um tolo e achando que é sábio. E aí o nosso, né, desfecho não será bom. Então, isso se alinha com o aviso de Paulo, né, enfatizando que a companhia que mantemos pode nos edificar ou nos destruir. Locais que isso acontece: trabalho, local de trabalho, local de estudo, faculdade, escola e igreja. Até igreja, que não deveria acontecer isso. Mas o capeta está vivo, né? Então a gente tem que ter cuidado mesmo. Os discípulos, por exemplo, eles foram transformados por seu relacionamento com Jesus. Era tudo esquisito. Tudo estranho. Tinha lá o coletor de impostos, tinha lá o médico, tinha lá o pescador, tudo pessoas diferentes. Interessante, né? Quando eles mantiveram um relacionamento com Jesus, eles foram mudando. Ainda bem que para o bem, porque foi com Jesus. Aí você vai falar para mim assim: ah, mas Jesus, ele sentava lá com pessoas que bebiam, né? Com ladrões, o cara que dava a volta lá na receita, né? Mas ele exercia a influência. Ele não era influenciado. Era diferente. Ele abençoou muitas pessoas. Então, nós corremos o risco de seguirmos pessoas rebeldes. Sabia disso? Pessoas rebeldes, até líderes rebeldes. Gente, eu conheço uns líderes rebeldes. Não vou falar nome, mas eu conheço. Que foram até professores meus no seminário. Caramba, tínhamos uma rebeldia lá, Deus me perdoe. E eu falava assim: caramba, será que esses caras são crentes mesmo? Professores, pastores, mestres. Seminário é uma faca de dois gumes. Ou você engrena, ou você desvia. Porque não é mole, não. Na época do meu seminário, né, eu sempre fui barbudo. Gente, eu era o único barbudo naquele seminário. O pessoal me chamava, sabe de quê? De primo. Não de irmão, porque era barbudo. E a maioria lá era pentecostal, né? O seminário era da Assembleia de Deus. E eu ia lá todo dia, barbudo. O pessoal me discriminava. Olha, atrás dessa barba, olha a conversa fiada, né? Que atrás da barba tinha um demônio.
Eu ficava assim, porra, chegava em casa, olhava, não via demônio nenhum. Que exagero, né? Então nós corremos o risco, lamentavelmente, né, de pessoas rebeldes, até líderes que se rebelam, né, com a liderança ou sua denominação. Quantos estão fazendo isso? E abrem um trabalho. Não deu certo ali na igreja tal, aí vai, abre um trabalho ali na esquina, mas ninguém sabe que ele saiu rebelde de algum lugar. E nós seguimos. Eu louvo a Deus que quando essa igreja começou, em 1993, lá na Arco Rios, e aí eu recebi um casal e uma garotinha, né? Filha desse casal. Aí chegaram animados na igreja e tal. Na época, eles vieram da Universal, né? E ficaram lá na igreja. Falei, bacana, sejam bem-vindos e tal. Comecei a cuidar deles, aquela coisa toda, né? Pessoas, né, bacanas. E esse casal, o marido tinha uma causa na justiça. Ele me procurou e falou comigo assim, pastor, eu tenho uma causa na justiça, já tem anos, eu já pedi a Deus, da igreja onde eu vim, e não sei o quê, e nada acontece. Eu falei, então vamos orar, vamos pedir a Deus. A Deus foi tão bom que a causa saiu. Ele falou, não, eu vou dar até um dízimo aqui, uma oferta, se essa causa sair. A igreja estava começando, não tinha quase nada, né? Não tinha aparelhagem, não tinha nada. Não tinha ventilador, gente. E aí ele venceu na justiça. Belo dia ele falou, pastor, ganhei na justiça. Aí deu lá, comprou algumas coisas para a igreja, olha que coisa maravilhosa. Aí passou um período, ele me procurou, ele e a esposa. Entrou lá no gabinete e falou, pastor, nós queremos pedir perdão ao senhor. Eu falei, ué, perdão por quê? Porque saiu a causa? Não. Porque nós entramos em contato com Botafogo, que é a matriz da Nova Vida, General Polidoro, para saber se o senhor era mesmo Nova Vida. Ó, que barato, hein? Eu falei, é mesmo? Eu queria que o senhor perdoasse a gente, porque a informação diz que a igreja era da Nova Vida, né? Era uma filial da matriz de Botafogo, e a gente queria pedir perdão. Eu falei, não, pede perdão não. Olha, eu adorei vocês terem feito isso. Pelo menos vocês sabem que eu sou honesto. Eu sou da Nova Vida, não está aqui, né, aplicando nenhum golpe, não vim rebelde de lugar nenhum, vim como diácono para cá. Mas esse casal fez isso, gente. Olha que coisa interessante. E continuaram alegres na igreja. Aí nós vemos em Apocalipse, quando diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. E assim tem muita gente na igreja. Tens nome de que vive, mas está morto. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Às vezes nós temos um relacionamento para ajudar a pessoa. Não é para receber influência. E às vezes a pessoa não tem condição de ajudar você. Pelo contrário, precisa de ajuda.
Por isso que eu falei, nós precisamos olhar a vida da pessoa, como ela está vivendo, o que está acontecendo, para que a gente ajude, ao invés de entrar na onda e ser influenciado. Então, Apocalipse adverte, precisamos, né, de sabedoria. Isso exige, gente, sabedoria. E sabedoria está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Então, nós precisamos avaliar os relacionamentos que mantemos. Nossos amigos, nossos colegas e até mesmo familiares. Tem pessoas da família, né, parentes, que às vezes tem uma inveja tremenda. Nossa, sua. Então, são relacionamentos que, lamentavelmente, não são bons. Então, né, se estão nos encorajando, a avaliação é essa. Então, olha só, nós temos amigos? Temos. Não muito, né? Pelo menos um, dois. Temos colega? Colega tem demais, gente. Aquela cambada toda na empresa são nossos colegas, né? Faculdade são nossos colegas. Nossos parentes, familiares. Agora, nós temos que avaliar se essa amizade, se esse relacionamento está encorajando a gente a crescer na nossa fé, ou se estão nos desviando. É isso. Então, isso, repito, não significa que devemos nos isolar dos não crentes. Não é isso. Na Light, por exemplo, nós tínhamos lá 3 restaurantes ali na Avenida Marechal Floriano. 3 restaurantes. Eram 4.000 funcionários ali dentro daquele prédio. Eram 2 bancos, uma empresa bomba mesmo, né? E eu gostava de almoçar com os ímpios. Gostava. Por quê? Porque trazer para mim, né, seria legal. Essa era a intenção. Então a gente não tem que se isolar, não. Né? A gente tem que ter só cuidado para que a gente não se perca, para que a gente não receba influência negativa. Então, deixa eu ver a hora aqui, né? Aí, já está na hora, passou da hora. Não o Nelson vem aí, né? Então, né, a admoestação de Paulo, ela, naturalmente, aos coríntios, é um chamado de vigilância. É o que eu trouxe para você esta noite. Seja vigilante. Nem tudo que reluz é ouro. Né? De repente você está num ambiente que não é saudável. Né? Tem pessoas que ainda escarnecem de você, pela sua fé, pela sua religião. Então tenha muito cuidado para que você não sofra como os coríntios estavam sofrendo. Né? Então, que Deus abençoe você, né, com esse cuidado, né, que você... Hoje nós vivemos dentro de uma comunidade evangélica e a gente precisa atentar para ajudar as pessoas, não se prejudicando naturalmente. Então, como cristãos que somos chamados a defender os valores, os princípios ensinados por Cristo. Nós precisamos colocar isso, né, em pauta. A nossa missão é abençoar. A nossa missão é salvar. Não é ser influenciado para perder a fé, para desviar, para esmorecer. E para finalizar,
eu trouxe uma frase aqui que diz: sorria mais, relaxe, busque um cantinho dentro de você para ser feliz. Você é responsável pelo seu bem-estar. Estando feliz, o outro seguirá o seu exemplo. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela vigilância que o Senhor está nos alertando, para que possamos selecionar, ó Deus, as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, nos dando sabedoria, como diz lá em Tiago. E olha, Deus, abençoa esses pedidos aqui, Deus. Pessoas que precisam de sabedoria, precisam de cura, precisam de libertação, precisam, ó Deus, vencer um desafio em sua vida. Que o Senhor possa, de uma forma sobrenatural, alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares. E que possamos, ó Deus, abençoar a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. É só levantar, falar com seu irmão e ir embora feliz da vida.